Olá, meus amigos, tudo bem? Estou passando por aqui para tratar com vocês de um assunto muito sério e com o qual eu acredito que todos nós cristãos devemos nos preocupar. Como sempre, eu estou passando por aqui para fazer alguns alertas a respeito da política no Brasil. Nós estamos em pleno pleito eleitoral, há poucos dias das eleições, e eu tenho visto alguns comentários nas redes sociais que, na verdade, têm me preocupado bastante com o conceito que algumas pessoas têm a respeito do envolvimento do cristão com a política e da forma como o cristão encara a política. Eu tenho visto vários tipos de pessoas opinarem. Tenho visto cristãos que desconhecem completamente a Bíblia opinarem a respeito de política. Tenho visto cristãos que têm pensamentos e opiniões equilibradas com base bíblica para apoiar os seus candidatos ou a sua ideologia política. Tenho visto pseudo-jornalistas comprados e pagos por veículos de comunicação para defender este ou aquele, como tenho visto também jornalistas pseudo-cristãos. Jornalistas pseudo-cristãos são os piores, porque eles querem de alguma forma desmerecer toda análise que qualquer líder político, religioso ou qualquer estudioso da Bíblia faça. Pois bem, vamos à seguinte opinião, ao seguinte pensamento. O Salmo 1 diz assim: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Note, bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios. É claro, público e notório para qualquer cristão de pensamento equilibrado na sua prática de fé, que não dá para dissociar, não dá para separar a nossa fé ou a nossa cristandade, a nossa prática cristã, das escolhas que nós fazemos e dos pensamentos e ideologias que nós temos em qualquer área da vida. Veja bem, os nossos pensamentos, as nossas ideologias, as nossas opiniões e os nossos princípios influenciam todas as escolhas que fazemos durante a trajetória da vida, independente de quais sejam. Seja a escolha para casar, para namorar, para noivar, seja a escolha de um trabalho que corresponda pelo menos minimamente à sua prática e fé cristã. E quando nós falamos de uma escolha política, então, isso é muito mais amplo e muito mais grave ainda. Não dá para viver politicamente ou viver a sua cidadania sem se expressar biblicamente, sem pensar biblicamente. Não dá para dissociar a vida cristã ou a sua prática de fé de uma escolha que você vai fazer na urna para um presidente da república, para um deputado estadual ou federal, para um senador, para um vereador, para um prefeito da sua cidade ou para um governador do seu estado. É necessário, antes de qualquer coisa, que nós vejamos nesses candidatos que se apresentam a mínima correlação com a palavra de Deus, com a Bíblia, com aquilo que a Bíblia determina para todo tipo de pensamento. Então, dizer que o nosso cristianismo não pode se misturar com a política e que nós não temos o direito de pensar politicamente com a Bíblia é, no mínimo, ignorância, desconhecimento teológico e uma prática de má fé de quem tais coisas diz. Vejam só, a minha prática cristã vai influenciar qualquer decisão que eu tomar na minha vida. Eu não posso, segundo a minha Bíblia, andar segundo o conselho dos ímpios. Logo, eu também não posso escolher como um candidato para presidir o meu país alguém que seja de esquerda, alguém que venha de ideologia marxista, alguém que apoie o aborto, alguém que apoie a prática homossexual, alguém que apoie a união homoafetiva, alguém que apoie um Estado onde ele interfira na criação dos meus filhos e tire de mim o poder sobre os meus filhos, não me deixando educá-los conforme a minha fé, a minha prática cristã. Eu não posso apoiar um Estado ou um candidato qualquer de esquerda que apoia a libertinagem, o uso de drogas livremente, a prática sexual livre, a pedofilia. Qualquer pensamento de esquerda é contra a palavra de Deus. Eu digo isto com toda segurança.
um cristão que vota em um candidato de esquerda, no mínimo ele é um analfabeto bíblico teológico completo, ele não conhece nada sobre Bíblia, ou ele não é um cristão genuinamente transformado. Não dá para dissociar uma coisa da outra. A nossa cristandade, a nossa prática de fé, ela influencia em absolutamente qualquer área da nossa vida. Logo, se eu vou fazer uma escolha, eu vou fazer uma escolha que esteja minimamente relacionada à Bíblia Sagrada. Então eu preciso escolher um candidato automaticamente que não defenda o aborto, ou seja, que se alinhe o máximo possível da palavra de Deus, um candidato que não apoie, que não propague, que não divulgue a libertinagem sexual, um candidato que não promova a união homoafetiva, um candidato que não pregue contra os princípios da Bíblia Sagrada, sejam eles quais forem. Então, quando alguém diz misturar política, espiritualizar política é coisa que os pastores fazem porque são comprados, porque não tem nenhum conhecimento bíblico, ignorância bíblica, analfabetismo bíblico e teológico é seu, que não sabe que a vida cristã, a fé cristã rege todas as áreas da nossa vida, meus amigos. A fé cristã rege a nossa sexualidade, ela rege a nossa escolha política, ela rege as nossas ideologias, ela rege a nossa filosofia de vida, ela rege a nossa forma de escolhermos os nossos casamentos, de educar os nossos filhos. Evidentemente que um cristão genuíno não vai dizer, olha, eu sou cristão, mas eu não misturo a minha fé com o meu trabalho, por isso eu vou trabalhar num prostíbulo, eu vou me prostituir, vender o meu corpo, foi o único emprego que eu arrumei e tenho certeza que Deus não vai me condenar por isso, eu vou morar no céu, porque uma coisa é a minha fé, outra coisa é a minha prática profissional. Não, senhores, a minha prática profissional não pode contrariar a minha fé, a minha ideologia política não pode contrariar a minha fé. Então qualquer pastor ou qualquer pessoa que se diga cristã, que vote em projetos de esquerda, em marxismo, em qualquer projeto de esquerda que pregue a anarquia, o desrespeito ao Estado, às autoridades constituídas, a lei do aborto, a lei da união homoafetiva, qualquer um está contrariando a palavra de Deus, não conhece a palavra de Deus e está errando em relação à sua fé. Eu só posso contrariar o Estado quando a palavra de Deus está acima dele, quando o Estado contraria as leis que estão em acordo com a palavra de Deus. Caso contrário, não posso. Então, meu amigo, irmão, minha irmã, na hora de votar, pense, vote com a mente, com a razão, vote com o coração, mas vote também com seus princípios cristãos, ou você estará, sim senhor, pecando contra Deus. Um abraço do pastor Gesiel Freitas e até a próxima, se Deus quiser. Fique na paz do Senhor Jesus.